E estamos de volta com o Tarobá Esporte dessa segunda-feira aqui, iniciando a semana com muita informação para você que está nos assistindo. E agora o momento é falar do Brasileirão, porque na sexta tivemos 2 jogos, no sábado 7 jogos. E como é que ficou aí esse resultado, Luciano? Olha, essa rodada que ainda não terminou, como eu disse, ainda tem um Flamengo e Atlético pendente para quarta-feira, mas a rodada, como você disse, ela foi aberta na sexta-feira, teve sequência no sábado, mas nessa primeira leva de gols, Samantha, a gente vai falar como foi essa disputa, como está a disputa do Campeonato Brasileiro, de quem ali sofre com o drama da luta contra o rebaixamento. Será que vamos ter o clássico Atletiba na Série B do ano que vem? Essa possibilidade ficou maior depois de o Atlético Paranaense fechar mais uma rodada na zona do rebaixamento. No sábado, o Furacão visitou o São Paulo no Monumbis e sofreu a 16ª derrota, mesmo número do vice-lanterna Cuiabá. O Atlético só perdeu menos que o lanterninha Atlético Goianiense, que sofreu 19 derrotas. O resultado deixou o Furacão afundado na zona da degola, em 18º lugar com 34 pontos. Vale lembrar que o Atlético tem um jogo a menos, mas o time paranaense tem a pior campanha do segundo turno, apenas 9 pontos somados em 14 partidas. Eu vou cair! Não vai nada, pé de pé. Lucas Moura cruzou na medida e Luciano fez de cabeça 1-0. O Atlético conseguiu um empate com Julimar, também de cabeça depois do escanteio. Só que no finzinho da partida, Jamal Lewis ajeitou de cabeça e André Silva concluiu para as redes 2-1. A vitória manteve o São Paulo na luta por uma vaga para a próxima Libertadores. É o 6º com 57 pontos. Os vizinhos do Furacão na Zona Maldita são o Bragantino, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. O Massa Bruta perdeu a chance de terminar a rodada fora do Z4. Isso porque só empatou sem gols com o lanterna Dragão em casa. Com o 0-0, o Bragantino aparece no 17º lugar com 36 pontos. E o Atlético Goianiense está virtualmente rebaixado, é o último colocado com 26. O Cuiabá somou um pontinho importante na luta contra a degola. Segurou o líder Botafogo no Rio de Janeiro, empate em 0-0. O Cuiabá é o penúltimo colocado com 29 pontos. Quem deu uma importante respirada nessa rodada foi o Juventude, que venceu o Bahia por 2-1 no Alfredo Jaconi. O time gaúcho saiu da zona da degola e subiu para o 16º lugar com 37 pontos. O Bahia marcou primeiro. Cauli aproveitou o cruzamento da direita, se antecipou ao zagueiro e concluiu de primeira, 1-0. O Juventude empatou no segundo tempo com esse golaço de Lucas Barbosa, encobrindo o goleiro adversário, 1-1. Italiari fez o gol da virada. Ele foi lançado, conseguiu tirar do goleiro e teve uma conclusão acrobática, 2-1. A derrota deixou o Bahia no 8º lugar com 46 pontos. Por falar em rebaixamento, a torcida do Corinthians está prestes a comemorar a permanência na elite. Isso porque o Timão teve mais um resultado positivo. Derrotou o Vitória por 2-1 fora de casa no confronto direto de virada. Era um jogo que tinha tudo para dar errado, porque o goleiro Hugo Souza fez essa lambança e entregou o ouro para Alejandro, 1-0 Vitória. 10º gol dele no Brasileirão. Mas o Timão tem a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. O holandês começou a jogada e acionou o Garro, que ajeitou para Yuri Alberto concluir de primeira, com força, 1-1. 10º gol do artilheiro do Timão no Brasileiro. No segundo tempo, o Memphis Depay fez o dele. Passe vertical de Garro para o holandês, que deslocou o goleiro. Virada do Timão, 2-1, placar final. A vitória sobre o Vitória fez o Corinthians subir para o 10º lugar com 41 pontos. O Leão Baiano é o 13º com 38. Luciano, corintianos se sentindo mais seguros, mais tranquilos, pacto que não está funcionando muito. Vamos começar aí a nossa conversa sobre o Brasileirão? Conversar sobre o Brasileirão, eu vou pedir licença para você, Samantha, porque eu vou encontrar nosso querido Edson Moraes. Ele vem para falar toda segunda-feira, falar de bola, né, Moraes? E falar de bola é bom. É bom. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano, Samantha, bom dia. Moraes, nós vimos aí então essa leva de gols do Campeonato Brasileiro. Nós temos situações bem distintas agora. Lá atrás a gente meio que condenava o Corinthians, mas com 41 pontos dá para dizer que está livre.
E o Atlético Paranaense, Moraes, que fase, que sequência. 9 pontos somados no segundo turno, é campanha de rebaixado, não? Campanha de rebaixado e, na verdade, jogando um mau futebol, né? Que é o que resulta na campanha. O time não jogar bem. O Atlético Paranaense não vem jogando bem. Tem jogado muito mal, principalmente no retorno, jogado muito mal. E está aí, realmente, nesse holofote do rebaixamento. Em relação ao Corinthians, você se lembra que, desde o princípio, eu não tinha, pelo menos na mente, uma clareza sobre essa questão do Corinthians cair. Eu sempre tive a impressão de que o Corinthians iria se livrar do rebaixamento. Também pela forma de jogar, pelo time que tem, que está muito aquém do anseio, do desejo do torcedor, não é? Mas também não é o pior dos ruins, não é o pior dos piores. Olha essa jogada aí. Entregada, apresentaço do Hugo Souza, hein? É o tipo da jogada que eu considero enfadonha no futebol. Não acresce absolutamente nada. Colocar isso como regra no futebol. Regra que eu quero dizer de ser constante no futebol. Pode ser uma exceção. Um momento necessário de você trocar a bola com o goleiro, com o lateral, com os seus zagueiros. Mas não constantemente como é no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Aí está. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você já elogiou várias vezes aqui no Taraba Esporte esse jogador, o Rodrigo Garro do Corinthians. Passe para os 2 gols, né? Participação dele nos 2 gols. É diferenciado mesmo. Sem dúvida. No Brasil, o jogador brasileiro, nós não temos jogador brasileiro com esta categoria, né, neste patamar. Diríamos que o Ganso pouco se aproxima, mas nós temos uma carência muito grande nesse setor no futebol brasileiro. Aliás, o protagonismo do Campeonato Brasileiro está sendo feito muito mais por estrangeiros, né, que propriamente por jogadores brasileiros. Isso é um fato também a se colocar nessa pauta. Então, em relação ao Corinthians, é isso. Eu acho que o Corinthians, desde o princípio, eu nunca acreditei que o Corinthians é um time credenciado para cair, né? Assim como o Fluminense também. Apesar de que o Fluminense ele faz esse flerte muito mais constante com o descenso do que propriamente o Corinthians. Agora, o Atlético Paranaense é um negócio muito sério. Esse se credenciou muito ao descenso, né? A gente falou, por exemplo, o Corinthians livre, mas tem ali o Fluminense, tem o Grêmio correndo algum risco também. Agora o Atlético ele ficou perigosamente, ou seja, podemos ter mesmo um clássico Atletiba na Série B do ano que vem, caso consume essa queda do Atlético Paranaense. Mas, Moraes, deixa eu aproveitar aqui, vamos para outra extremidade da tabela, uma rodada importante também na parte alta, a vitória do Palmeiras e um tropeço do líder Botafogo. Então, agora, a segunda leva de gols da rodada do Brasileirão. O Botafogo, por exemplo, um dos melhores ataques do Brasileirão, passou em branco contra o Cuiabá no sábado. O Brasil já tem 4 times classificados para a próxima Libertadores. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e os 3 primeiros colocados na tabela, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Os resultados da 33ª rodada definiram 3 vagas matemáticas para a Liberta. O detalhe é que o líder Botafogo tropeçou. Tinha todas as condições de manter a gordura na ponta da tabela, jogou em casa contra o vice-lanterna Cuiabá. Mas o ataque, um dos melhores do Brasileirão, não funcionou. 0-0. O Fogão segue na liderança agora com 68 pontos, mas viu o principal concorrente ficar mais perto. Na sexta, o Palmeiras recebeu o Grêmio no Allianz Parque. O Verdão vinha de uma dura derrota para o Corinthians no derby e conseguiu uma vitória pelo placar magro. 1-0, gol de Estevão. Um gol fácil, pegando a sobra do goleiro Marquezin. Mas Estevão tentou muito antes de fazer o gol. Teve essa tabela com Rafael Veiga e a bola passou muito perto. O mesmo Estevão acertou o pé da trave. Estevão, que agora vai defender a seleção brasileira, chegou a 12 gols, artilheiro isolado do Brasileirão. O Palmeiras segue na luta pelo título, é o vice-líder com 64 pontos. Tem o melhor ataque da competição com 54 gols e garantiu a vaga na próxima Libertadores. O Grêmio ainda corre riscos de rebaixamento, é o 12º com 39. O Fortaleza também agradeceu o tropeço do Botafogo e segue na luta pelo título. Atropelou o Vasco por 3-0 na Arena Castelão. Emanuel Martínez fez o primeiro de cabeça. Breno Lopes encarou o marcador e bateu cruzado, 2-0. E Renato Kaiser, livre na pequena área, fechou a conta, 3-0. O Fortaleza é o terceiro com 63 pontos e garantiu vaga na próxima Libertadores.
O Vasco é o 9º com 43. O Internacional é dono da maior série invicta do Brasileirão. Chegou a 14 jogos sem perder diante do Fluminense, 2-0. O testaço de Rafael Borré foi bonito, mas o VAR viu o impedimento e anulou o gol do colombiano. Não fez falta não. No segundo tempo, ele aproveitou o cruzamento com desvio de Bernabé e completou para as redes, 1-0 Inter. No finzinho da partida, novo passe de Bernabé e Bruno Henrique concluiu de primeira, 2-0 Colorado, placar final. O Inter está... A penúltima rodada foi confirmado para o dia 26 de novembro, uma terça-feira, no Allianz Parque. Naquela mesma semana, o Botafogo vai estar envolvido na final da Libertadores da América, no sábado, dia 30, contra a equipe do Atlético Mineiro. Uma semana decisiva para o Botafogo. Exatamente. A gente tem falado sobre essa questão do futebol, que nem tudo... O futebol não é apenas o campo quadrado e a bola redonda, não é isso? Também tem a questão da bola do coco, da cabeça, que tem que estar realmente de bem com o corpo para poder jogar um bom futebol. É isso a parte que preocupa. O Botafogo, por exemplo, para ser campeão da Libertadores pela primeira vez. Exato. Puxa vida. É assustador assustador no bom sentido para o torcedor e para o jogador de futebol. O jogador do Botafogo. Puxa, mas dessa vez será que vem? Será que vem? Não. Dessa vez vem. Esse é o pensamento que tem que ter um jogador. Será que vem? Já fica um negócio complicado. Isso em relação à Libertadores da América. Em relação ao Campeonato Brasileiro também é a mesma coisa. Começa os extremos começam a pegar, né? Então, e o Palmeiras, que é um time resiliente, que é um time consistente também, um time extremamente bem treinado, assim como o Botafogo é. O Botafogo tem o melhor futebol brasileiro, o melhor futebol da América Latina. O Botafogo tem o melhor elenco hoje, melhor até do que o próprio Flamengo. Teve mais investimento do que o próprio Flamengo. Então, o Botafogo tem tudo, para ser tudo. Agora, depende do Botafogo ter a confiança para alcançar esse tudo. Porque o Palmeiras é aí. O Palmeiras tem confiança nisso. O Palmeiras tem confiança nisso. O Palmeiras é um time, como diz, diferenciado, nesse sentido mental, da confiança, né? E do próprio elenco que tem, que é inferior à equipe do Botafogo, mas a gente viu o Botafogo tropeçando contra o Cuiabá. Exato. Então, o Botafogo também perdeu pontos contra o Criciúma em casa, no empate em 1-1, né? Exatamente. Então, significa dizer que, né, diante do insucesso, diante de um tropeço contra o Cuiabá, contra o Palmeiras, isso é bem mais possível, né? Pouco provável, eu diria. Vai ser um grande jogo, indiscutivelmente. Vai ser um grande clássico, sem dúvida nenhuma. Já que você falou do Palmeiras, Moraes, eu queria que você pontuasse para nós o desempenho desse garoto Estevão. Voltou a ser chamado agora para defender a camisa da Seleção Brasileira pelo Dorival Júnior. Ele chegou a 12 gols, artilheiro absoluto do Campeonato Brasileiro. Muito dessa boa campanha do Palmeiras passa pelos pés do garoto Estevão. Te pergunto, podemos considerar o Estevão hoje o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Eu diria que sim, está entre. Eu colocaria também, né, dentro desse processo, o Gerson do Flamengo e tal. Mas o Estevão é craque. O Estevão é craque. A gente tem um negócio meio complicado no futebol brasileiro, na crônica esportiva brasileira, e assim, por isso que é a questão da cronologia, da idade do jogador. Ah, não, mas ele tem 16 anos. Ah, não, mas ele tem 17 anos, não está pronto, não está maduro, não sei o quê. Ontem eu vendo uma entrevista do Felipe Luiz, que eu gosto muito do Felipe Luiz, o Felipe Luiz falando, não importa a idade do jogador, se tem 16 ou se tem 42 anos. Tem que se saber como é que está esse jogador com 16 e esse jogador com 42 anos. O jogador com 42 anos está arrebentando com o jogo, é o titular da equipe. Exato. O jogador com 16 anos está arrebentando com o jogo, é o titular da equipe. Simples Esse assim. negócio de idade não, porque tem que arrumar alguma coisa. E o Estevão está pronto, prontíssimo. E a gente tem uma percepção também que, além de ser um craque de bola, tem uma cabeça boa. Isso é bom.